Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como é que tá, galera? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Espero que esse vídeo encontre todo mundo bem, a semana tenha passado tudo tranquilo e vamos voltar para nossas aulas de Brasil colonial que a gente começou na semana passada, tá? Hoje a gente vai trabalhar, o primeiro, segundo produto rei da história do Brasil. Ô, professor, o que é esse negócio aí que você chama de produto rei? Produto rei a gente fala que são os produtos que são a base da economia, tanto lá no Brasil colonial como também lá no Império Brasileiro, tá? A gente vai ter primeiramente o pau-brasil que a gente vai ver hoje, depois a indústria do açúcar que vai se desenvolver no Nordeste brasileiro, posteriormente a gente vai ver a descoberta do ouro nas Minas Gerais e mais para frente ainda, a produção do café que se dá principalmente no estado de São Paulo, sul de Minas, que vai ser a base da economia brasileira até basicamente ali nos anos 30, tá bom? E aí, vamos lá, pau-brasil. O que foi o pau-brasil? O que é o pau-brasil? Que árvore é essa, professor? Essa é uma árvore, na verdade, se a gente for falar da árvore em si, tá? É uma árvore com tronco pequenininho e comprida, 15 metros mais ou menos. Uma árvore muito comprida, tá? Uma árvore que era explorada principalmente nesse período para quê? Para a gente fazer o tingimento, ou para os europeus fazerem o tingimento de tinta vermelha em roupas, tá? Mas Adnan, por que tinha que vir aqui tirar o pau-brasil? Porque nessa época a pigmentação vermelha era uma pigmentação muito difícil de se arrumar, tá? Era diferentemente de hoje, que a gente faz de maneiras químicas, aí vocês perguntam para o João Viraldo, que ele vai explicar muito melhor para vocês do que eu, como que se faz tingimento químico, tá? Que são praticamente todos hoje. Nessa época a pigmentação vermelha era muito difícil de se conseguir e a mulherada curtia o vestido vermelho, curtia tecido vermelho, aquela cor que nem chama atenção um pouquinho, Então se explora o pau-brasil aqui no Brasil, tá? E quando a gente fala da exploração do pau-brasil, agora falando sério, brincadeiras à parte, quando a gente trabalha pau-brasil, vocês sabem que praticamente o pau-brasil não existe mais na natureza, tá? Vocês sabem muito bem que o pau-brasil, muitos até acham que o pau-brasil ele foi extinto, de uma certa forma ele acabou sendo mesmo, porque a gente está falando praticamente de 70 milhões de árvores que eram estimadas no início da colonização, lá para os anos de 1500 mais ou menos, e praticamente 70 milhões de árvores foram exploradas, foram derrubadas. E como era uma árvore muito alta, a hora que essa árvore caía, várias outras árvores menores, várias outras partes da vegetação também acabavam sendo, vamos dizer assim, destruídas com esse desmatamento. Mas isso a gente vai ver no finalzinho da nossa aula. Então, inicialmente, gente, por que o pau-brasil? Tingimento de tecido, guarde isso, é muito importante, tá? O pau-brasil era explorado, vai usar madeira para fazer uma mesa, para fazer uma cadeira, para usar na construção? Não se usa para nada disso. Por quê? Porque a madeira do pau-brasil é uma madeira mole, ela é muito maleável, o que facilitava você fazer o quê? Você tirar a tinta dessa madeira, tá? Você tirar a tinta para fazer o tingimento. Em compensação, por ser uma madeira muito mole, era muito difícil você conseguir usar essa madeira para fazer móveis ou tecidos domésticos e assim por diante. Então, lembre-se, pau-brasil era explorado exclusivamente para fazer tingimento de tecido. Ele era feito através do quê? De concessões para exploração que eram vendidas pelo rei de Portugal, tá? Lembra que eu falei para vocês, do ano lá de 1500 e 1530, não tinha praticamente ninguém morando aqui, a gente não teve processo de colonização. Lembra que eu falei na última aula? Os portugueses eles estavam focados ainda onde? Lá nas Índias, fazendo comércio da quê? De especiarias, tá? Aqui a gente ainda nesse pequeno período de 1500 a 1530, a gente começa a ter a exploração do pau-brasil, como eu falei também na última aula, as expedições exploradoras, as expedições guarda-costas, mas o que gerava lucro simplesmente era a exploração do pau-brasil. Essa exploração ela continua até o século XVII, tá? E aí a gente tem as concessões vendidas por Portugal. Então Portugal ganha o quê? O que Portugal recebe com a exploração do pau-brasil? Em cima da madeira em si? Nada. Ela vai fazer o quê? Vender para o Adnan, por exemplo, o Adnan é um francês, um espanhol, um português, não importa a nacionalidade do Adnan. Eu vou para Portugal, tenho lá um encontro lá com algum funcionário do alto escalão do governo português e eu compro uma concessão
de exploração do pau-brasil. Então eu posso comprar uma concessão, de 6 meses, de 1 ano, de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, não importa. Essa concessão ela me dá o quê? Ela me dá, vamos dizer assim, a liberdade de eu fazer exploração nesse período que eu comprei a concessão. Então, durante todo esse período, eu posso vir até o território, por isso que eu até estou falando para vocês, não necessariamente eu sou um português, tá? Eu posso ser qualquer nacionalidade, desde que eu compre a concessão. Venho até aqui, faço a exploração, volto para Portugal, deixo a madeira, volto para cá, exploro um pouquinho e volto para lá. E assim, nesse período todo em que eu comprei a concessão, beleza? Adnan, mas como assim? Você falou que a galera praticamente ainda não tem vila aqui, não moram aqui, mas mesmo depois de 1530, pessoal, quando a gente começa a ter a colonização de fato no Brasil, né, fundação de vilas, fundação de aldeias, fundação de cidades posteriormente, essas explorações eram feitas aonde? Na Mata Atlântica. Essa galera não vai viver lá. Eles vão viver aonde? O que eles chamavam de feitorias móveis. O que era uma feitoria móvel, professor? Uma feitoria móvel, pelo amor de Deus, ela não se move, tá? Eu vou explicar para vocês. Uma feitoria era como se fosse uma fortificação, tá? Então o que acontecia? Os caras vinham lá de Portugal, da França, da Espanha, paravam com o seu navio lá no litoral, desciam do navio, lembra que eu falei na semana passada, olhava para frente, o que tinha? Um bando de índio de bunda de fora e floresta, 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 mata pra cacete. O que vai ter lá dentro? Descobrir o tal do pau-brasil. O pau-brasil gera lucro, esse é o principal objetivo de uma colônia de exploração, esse é o principal objetivo do mercantilismo, balança comercial favorável, a gente também trocou ideia lá na semana passada, tá? Então, o que os caras fazem? Eles vêm aqui, constroem uma feitoria móvel, constroem uma fortificação. Essa fortificação ela servia para tudo, basicamente para os caras sobreviverem ali dentro, se protegerem de animais selvagens, se protegerem de índios muitas vezes violentos contra eles, afinal estavam invadindo diversas terras indígenas e nem todas as tribos eram amiguinhas dos portugueses, né, do homem branco que chegava aqui, muito pelo contrário, vários deles vão entrar em guerras, né, contra esses invasores brancos que estão chegando aqui e, consequentemente, eles precisam se proteger, tá? Então, a feitoria móvel, além de ser a casa que esses caras viviam quando vinham para cá, também era o quê? O depósito onde se armazenava essas árvores que eram retiradas da natureza. Porque imagina o seguinte, eu vou lá, corto uma árvore e faço o quê? Largo a árvore ali, vou cortando, a hora que eu vejo eu estou lá 10, 12, 15 quilômetros de distância. E eu vou fazer o quê? Vou lá catando as árvores e carregando para o navio depois? Não, eles cortavam as árvores, essas árvores eram transportadas até a feitoria, eram armazenadas nessas feitorias. Só que, como eu falei, eles iam explorando uma quantidade muito grande, eu estou falando aí de 2, 3, 4, 5, 10 quilômetros de distância da feitoria que eles já estão explorando. Você vai carregar no tronco, aqui no ombro, um tronco de pau-brasil de 15 metros de altura, 2, 3, 4, 10 quilômetros? Óbvio que não. Então, quando aquela área de exploração começava a se esgotar, tá? As feitorias já estavam cheias, o que eles faziam? Pegava tudo aquilo que estava naquela feitoria, botava no navio, mandava para Portugal. Enquanto isso, uma parte da tripulação já ia construindo uma outra feitoria mais próxima daquela região que ainda não havia sido explorada. Então, aquela região onde já teve esgotamento da madeira, ela era abandonada. Por isso que eu falei, cuidado que a feitoria não é móvel, esse móvel na verdade é quem? O explorador, tá? Então, constrói uma feitoria, constrói lá a sua fortificação, exploro, encho o rabo de ganhar dinheiro. Está muito longe, lando para Portugal, pego a feitoria, abandono essa e construo uma outra mais próxima da onde eu vou fazer a exploração. Beleza? Só que aí que está, é o Adnan que veio lá de Portugal, que vai pegar o machado e vai lá cortar madeira? Nem a pau, Juvenal. Eu vou usar mão de obra indígena. Mas aqui eu quero que vocês fiquem espertos com uma coisa, tá? Toda vez que a gente fala de Brasil colonial, a gente já remete a coisa da escravização, tá? Nesse período a gente ainda não tem escravização do índio, tá? O índio ele trabalhava em troca de outro produto, ou seja, era feito um escambo. Ele trabalhava em troca de bugigangas. E essas bugigangas, gente, eu estou usando aqui uma aspas, tá? Bugiganga entre aspas, porque
é bugiganga para mim, isso não quer dizer que é uma bugiganga para o índio. Então o índio, para a gente, imagina, pô, eu estou trocando uma árvore, ou sei lá, 10, 12, 20, 40, 50 troncos de pau-brasil por um espelho. Porra, Dina, você está falando que os caras trocavam 30, 40 troncos de árvore por um espelho? Eu estou chutando, pode ser 100, 200, 500, sei lá, eu quantos por um espelho. Porra, mas um espelho, qualquer um tem espelho. O índio tem um espelho na floresta? Não, o índio não tem um espelho na floresta. E fala uma coisa para mim, né? O índio, ele gosta de se enfeitar? Vocês acham que o índio se pinta, que o índio usa aquele monte de colar, aquele monte de pena? Por quê? Porque o índio é vaidoso. E venhamos e convenhamos, tá, galera? Se o índio é vaidoso, imagina a Índia. Você acha que a Índia ia gostar de um espelho? Você acha que ela ia curtir ganhar um espelhinho de presente? Imagina aquela coitada que a vida inteira só viu o reflexo dela lá no baldinho d'água, só viu o reflexo dela na água do rio. De repente ela vê um espelho. Porra, mesmo se eu for um espelho do século XV ou do século XVI, galera, era muito melhor do que o reflexo da água. Do mesmo jeito, vamos pegar o índio. Ele trocou lá 30, 40, 100 toras de madeira por um machado. Por um machado. Um machado, um machado. Imagina ele cortar essas 30, 40, 50, 100 árvores com um machadinho de pedra polida que ele tinha. Aí vem o português, troca essas árvores por um machado de aço. A facilidade que ele vai ter muito maior para produzir, logicamente que ele não está pensando em produção capitalista, em exploração capitalista, mas esse machado ele só vai usar para derrubar o pau-brasil? Não, esse machado também vai ser usado para o dia a dia dele posteriormente, como outros instrumentos de trabalho e assim por diante. Fósforo, um monte de coisa que para a gente é bugiganga, para o índio não é. Teu celular é uma bugiganga? Teu notebook é uma bugiganga? Vocês pensam nele? Normalmente não. A gente tem um hábito tão grande de ter esses produtos na nossa mão que para a gente é uma coisa normal. Se torna uma bugiganga. Fica sem para você ver se é uma bugiganga. Se você fica sem o celular, você sente falta dele? Sente, por quê? Porque a gente está habituado, tá? Do mesmo jeito, se imagina sem espelho. Meninas, imagina saindo para balada quando acabar a pandemia, acabar o isolamento social e vocês não têm espelho para se maquiar e para ver lá, né? Todo o look do sábado à noite para ver se vocês estão gatinha ou não estão gatinha. Ou vocês, né, molecada? Se estão barango ou não estão barango para variar, que é tudo um bando de barango mesmo, tá? Então a gente gosta do espelho, a gente gosta das nossas bugigangas e gostando ou não, a gente tem necessidade e essas coisas facilitam a nossa vida. Por isso que toma muito cuidado, tá? E os índios eles eram explorados, lógico que eles eram explorados, até porque, né, se a gente for ver o valor de troca que o português recebia, com aquele monte de madeira que ele trocava por um machado, é um absurdo. O cara podia comprar, sei lá, quantos mil espelhos, quantos mil machados, quantos milhões de caixas de fósforo, tá? Mas não se esqueça, para o índio que nunca teve um machado, o índio que nunca teve um fósforo, o índio ou a índia que nunca viu um espelho na vida, para eles isso não era uma bugiganga, muito pelo contrário, tá? Bom, gente, essa exploração em si era feita de que forma, tá? E aí eu quero fazer uma analogiazinha com vocês com a produção de açúcar que a gente tinha aqui, da cana de açúcar aqui na nossa região, tá? Eu não sei se vocês ainda vão lembrar disso, creio que sim, mas até alguns anos atrás, vocês lembram da mãe de vocês lavando o quintal de manhã e à tarde, todo santo dia, e xingando, que aquele quintal estava tudo preto, tudo escuro, que caía a fuligem o dia inteiro, aquelas fuligens desse tamanhão assim, parecia umas cobras caindo assim do céu. Por quê? Porque eles botavam fogo na cana-de-açúcar. E por que eles botavam fogo? Isso é chamado de coivara, a queima, tá? Por que a cana-de-açúcar, por exemplo, se coloca fogo para fazer, ou se colocava fogo para fazer o corte da cana? Porque a cana-de-açúcar, ela tem, né, além de ter muitos bichos, muita cobra, escorpião e assim por diante, que é perigoso para aquele que está fazendo o corte da cana-de-açúcar, a cana em si, ela tem muita palha, ela tem um mato que, para quem não sabe, corta, ele é muito cortante, tá? O que dificulta o quê? O corte da cana. Então o que eles fazem? Ao mesmo tempo mata dois coelhos com cajadada. Mete fogo naquela área toda, esse fogo vai fazer o quê? Queimar aquele mato, tá? Aquela parte da cana que é inútil para a produção do açúcar, para a produção do etanol, e sobra somente o quê? A cana lá queimada, o cara chega lá e facilita o corte. Ao mesmo tempo a cobra, o escorpião, todos aqueles animais que poderiam também atrapalhar a produção capitalista para a exploração aqui, também vai ser
mortos, vão ser queimados e assim por diante. Isso acontecia da mesma forma aqui no Brasil colonial. Por incrível que pareça, até 20 anos atrás, a gente praticava a mesma coisa que os portugueses ou espanhóis, ou seja lá quem vinha fazer a prática ou a exploração do pau-brasil aqui, faziam lá nos anos de 1500 até 1700 e bolinha, tá? Ou seja, os caras botavam fogo. Agora, quantas vezes a gente viu passando pela estrada? Para quem não viu isso, pergunte para os pais de vocês que eles vão falar para vocês. Que a gente passeava por aí, os caras botavam fogo, o fogo vinha para a cidade muitas vezes, o fogo invadia matas, invadia floresta, invadia sítio, fazenda de outras pessoas, tá? Lá de produção de gado e assim por diante. Por quê? Porque o fogo perdia-se o controle dele. O fogo não é controlável por um homem, a grande maioria das vezes. E se a gente no século XX, no século XXI, a gente já perdia o controle dessa produção, ou melhor, dessa queima, imagina você botar fogo no meio de uma floresta, tá? Você consegue controlar esse fogo? Não. Qual a consequência disso, gente? Principalmente, além do que eu falei no começo, da árvore, né, do tamanho de uma árvore de 15 metros, que quando ela é derrubada, ela vai levar várias outras vegetações menores que elas, com o impacto dela caindo no chão, tá? A gente também tinha o quê? A queima. A coivara que era praticada, que além, tudo bem, facilitava a vida, né, dos portugueses para o transporte, facilitava até o índio que ficava logicamente indignado com a floresta dele sendo queimada, mas não podia fazer nada contra o homem branco que estava invadindo, tá? Essa queimada, ela vai acabar dizimando boa parte da Mata Atlântica, tá? Cara, hoje a gente não tem nem 15% da Mata Atlântica que a gente tinha lá em 1500. Óbvio que não foi tudo isso dizimado graças à coivara, a prática da coivara por causa do pau-brasil. Posteriormente, mais para a modernidade, a gente vai ter também produção de soja e outras culturas sendo produzidas na Mata Atlântica, que também vai gerar o desmatamento da Mata Atlântica. Mas boa parte dessa mata vai acabar sendo destruída, sendo queimada, com a coivara graças à produção do pau-brasil, beleza? Bom galera, vamos partir agora para a indústria do açúcar no Brasil.